Fala, galera do serviço social, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Bom, hoje eu trouxe aqui um texto da professora Ivanete Buchetti. Ela é professora do Departamento de Serviço Social da UNB, é um artigo onde ela vai falar sobre avaliação de políticas, programas e projetos sociais. Esse texto é referente à pesquisa que eu faço parte também pela UERJ, que a gente pesquisa educação e assistência estudantil, tá bom? Então a nossa orientadora passou esse texto para o nosso grupo de estudos e eu resolvi trazer para cá porque tem tudo a ver com a nossa profissão. Antes de iniciarmos a leitura, eu já peço que você curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram também, @Suelen_Dantas com 2 T's, vocês são muito bem-vindos, tá bom? Então vamos lá. Gente, abrindo um parênteses, me desculpa já pelo barulho que está ao meu redor. Se ficar muito ruim, eu não posto esse vídeo, tá bom? Fecho parênteses. Então vamos à leitura. Avaliação de políticas, programas e projetos sociais. Introdução. A maioria das obras que tem como objeto o estudo de metodologias de análise e avaliação de políticas sociais dedica boa parte de suas páginas à tentativa de definir o que é e em que consiste a avaliação de políticas sociais públicas. Feito isso, apresenta os tipos, formas e tendências da avaliação e relaciona as principais técnicas e procedimentos para a aferição da efetividade e eficácia de políticas, programas e projetos sociais. Nesse texto, o movimento será outro. Primeiro, situaremos brevemente essas perspectivas correntes de avaliação com o intuito de problematizar suas possibilidades e potencialidades para a compreensão do surgimento, desenvolvimento e funções das políticas sociais no enfrentamento das desigualdades sociais e garantia dos direitos sociais nas sociedades capitalistas. Em seguida, discutiremos uma perspectiva de análise que situa a avaliação das políticas sociais nas contraditórias relações entre Estado e sociedade no capitalismo. Ponto 1. Crítica a algumas perspectivas correntes na avaliação de políticas sociais. Autores como Arrete, eu acho que é assim que fala o nome da pessoa, Arrete, diferenciam a avaliação de políticas públicas de outras modalidades de avaliação, que ela designa como avaliação política e análise de políticas públicas. A avaliação política, segundo a autora, se dedica a analisar o processo de tomada de decisão que resulta na adoção de determinado tipo de política pública. Nessa perspectiva, a avaliação política não está voltada para a análise da natureza, dimensão ou abrangência de uma política social, mas destina-se a compreender e explicar os motivos, razões ou argumentos que levam ou levaram os governos a adotarem determinados tipos de políticas públicas em detrimento de outros. A avaliação política se dedica a explicar o processo decisório e os fundamentos políticos que explicam a existência de uma política social, constituindo um objeto de estudo privilegiado da ciência política. Esse tipo de avaliação, assim, pouco se preocupa em compreender o escopo ou funções, ou mesmo a composição de uma dada política social. Por outro lado, segundo a mesma autora, a análise e a avaliação de políticas sociais se dedicam a compreender a configuração das políticas sociais, o que pressupõe conhecer e explicitar sua dimensão, significado, abrangência, funções, efeitos, enfim, todos os elementos que atribuem forma e significado às políticas sociais. Mas, para a RET, a avaliação se distingue na análise de políticas sociais, pois em sua compreensão, a análise objetiva reconstitui as diversas características de uma política, como a relação entre público e privado, as formas de financiamento, as modalidades de prestação de serviços e as possibilidades de desenho institucional que atribuem corpo a uma política social. Analisar uma política social nessa perspectiva pressupõe examinar o quadro institucional, os traços constitutivos da política analisada a fim de decompor o todo em suas partes componentes, observar, examinar e criticar minuciosamente. Em tal definição, a análise de políticas sociais se contenta em apreender sua conformação e estrutura, sem se preocupar com seus efeitos e implicações na realidade. Para a RET,
Ainda que a análise de uma política pública possa atribuir a um determinado desenho institucional alguns resultados prováveis, somente a avaliação desta política poderá atribuir uma relação de causalidade entre um programa entre um programa versus um resultado. Essa distinção se baseia na compreensão de que avaliar pressupõe determinar, avalia ou o valor de algo, exige apreciar ou estimar o merecimento, a grandeza, a intensidade ou força de uma política social diante da situação a que se destina. Avaliar significa estabelecer uma relação de causalidade entre um programa e seu resultado, e isso só pode ser obtido mediante o estabelecimento de uma relação causal entre a modalidade da política social avaliada e seu sucesso e ou fracasso, tendo como parâmetro a relação entre objetivos, intenção, desempenho e alcance dos objetivos. É consenso entre os autores citados acima que a avaliação tem como principal objetivo estabelecer um valor ou julgamento sobre o significado e efeito das políticas sociais. Contudo, para além dessa diferenciação entre análise e avaliação de política social, o que emerge desse debate é a compreensão que o fundamental é tratar esses diferentes momentos, sentidos e movimentos avaliativos como interrelacionados e complementares. A avaliação de uma política social pressupõe inseri-la na totalidade e dinamicidade da realidade, mais que conhecer e dominar tipos e métodos de avaliação ou diferenciar análise e avaliação. É fundamental reconhecer que as políticas sociais têm um papel imprescindível na consolidação do Estado democrático de direito e que, para exercer essa função como seu objetivo primeiro, devem ser entendidas e avaliadas como um conjunto de programas, projetos e ações que devem universalizar direitos. Para tanto, toda e qualquer avaliação de políticas sociais ou de programas e projetos deve se sobrepor à mera composição de técnicas e instrumentos e se situar no âmbito da identificação da concepção de Estado e de política social que determina seu resultado. A produção de um sofisticado arsenal de métodos e técnicas de avaliação emerge, originalmente nos Estados Unidos, na década de 1960, como uma tentativa de produzir dispositivos operacionais de aferição das ações públicas, objetivando fornecer receitas para o estabelecimento de um bom e eficaz governo, no contexto de uma economia de mercado. No Brasil e América Latina, a expansão da utilização de modelos e métodos de avaliação se deu a partir dos anos de 1970, com mais ênfase nos anos 80 e 90, sob a hegemonia de uma ótica gerencialista, que, ao classificar, fragmentar e tipificar os processos avaliativos, os colocou a serviço das contrarreformas do Estado, com o intuito de sustentar sua redução e transformação sob a alegação de maior busca de eficiência e eficácia. A ênfase na aplicação de um arsenal de métodos e técnicas avaliativas desprovido da criatividade acerca do conteúdo e papel do Estado e das políticas sociais no enfrentamento das desigualdades sociais levou a uma profusão de produções teóricas sobre avaliação, mais preocupadas com a medição e desempenho de uma suposta intervenção técnica e neutra do Estado, do que interessadas em revelar suas funções e papel na produção e reprodução das desigualdades sociais. Nessa direção, a avaliação em geral é apresentada como um instrumento capaz de determinar a relação custo-benefício existente entre os gastos de determinado programa ou política social e seus efeitos em matéria de pessoas beneficiadas, sem considerar as especificidades e particularidades dessas políticas nas garantias dos direitos e o papel do Estado no cumprimento desse dever. Muitos desses estudos não consideram que a relação custo-benefício não pode se aplicar às políticas sociais públicas com o rigor e intencionalidade com que se aplica ao mercado, visto que seu objetivo não é, e não deve ser, o de atender o maior número de pessoas com o menor dispêndio e recursos. Ao contrário, a avaliação de políticas sociais públicas deve ser orientada pela intencionalidade de apontar
Em que medida as políticas e programas sociais são capazes e estão conseguindo expandir direitos, reduzir a desigualdade social e propiciar a equidade. Não raro, os estudos da natureza mais operacionais e tecnicistas se limitam a classificar a avaliação de políticas e programas sociais em diferentes tipos, de acordo com o seu objetivo, efetividade, eficácia e eficiência, em função do momento em que se realizam, avaliação ex ante e ex post, que se desdobra em avaliação de impacto ou de processo, da posição de quem realiza a pesquisa, interna ou externa, da escala de projetos, grandes e pequenos projetos, e dos seus destinatários. Para cada tipo de avaliação é apresentado um leque infindável de métodos, técnicas e instrumentos de aferição. Não queremos aqui reproduzir essas abordagens, já fartamente debatidas na literatura especializada sobre metodologias avaliativas. Em nossa opinião, elas padecem de uma preocupação essencialmente tecnicista e gerencialista, pois enfatizam métodos e técnicas e carecem de análises qualitativas dedicadas ao conteúdo e significado da política social e ou programa avaliados. Do ponto de vista metodológico, adotam uma abordagem sequencial que trata as políticas sociais como um conjunto de ações que possuem início, meio e fim, e não como um processo de formulação, execução e consolidação de direitos e serviços sociais que devem ser permanentes e universais. Essa abordagem sequencial explica as políticas sociais como sucessão linear de ações que invariavelmente seguiriam as seguintes etapas. Letra A. Identificação do problema, construção da agenda com base nas demandas. Letra B. Formulação de objetivos adaptados ao problema identificado. Letra C. Tomada de decisão. Letra D. Implementação e execução. Letra E. Avaliação de processo e ou impacto. Letra F. Extinção ou manutenção da política em decorrência da avaliação. Essa perspectiva não considera as políticas sociais como resultado das históricas e contraditórias relações entre Estado e sociedade em diferentes contextos históricos. Embora alguns autores considerem que a abordagem sequencial tem a vantagem de propor um quadro de análise simples, que atribui ordem ao complexo processo de ações e decisões no campo da formulação, implementação e avaliação de políticas sociais, os limites da abordagem sequencial, contudo, são muito mais expressivos. A. Apresenta visão linear e etapista, não considerando a complexidade dos fenômenos sociais e do processo de construção de respostas às questões sociais. B. Postura teórica simplista, que concebe as políticas sociais como instrumentos de resolução de problemas individuais. C. Supervaloriza as funções das políticas sociais e desconsidera que o enfrentamento das desigualdades sociais é muito mais complexo e se situa no âmbito da estrutura econômica e social. As políticas e programas sociais nas relações entre Estado e classes sociais. As políticas sociais não são apenas espaços de confrontação de tomadas de decisão, mas constituem elementos de um processo complexo e contraditório de regulação política e econômica das relações sociais. Nesse sentido, a análise e a avaliação de políticas sociais ultrapassam a mera disposição e utilização primorosa de métodos e técnicas racionais e operativos, preocupados com a relação custo-benefício ou com a eficiência e eficácia. A avaliação de políticas sociais deve se situar na compreensão do significado do papel do Estado e das classes sociais na construção dos direitos e da democracia. Eu vou ler essa parte de novo, gente, porque é muito importante. Nesse sentido, a análise e a avaliação de políticas sociais ultrapassam a mera disposição e utilização primorosa de métodos e técnicas racionais e operativos, preocupados com a relação custo-benefício e com a eficiência e eficácia. A avaliação de políticas sociais deve se situar na compreensão do significado do papel do Estado e das classes sociais na construção dos direitos e da democracia. Muito bom.
Quando entendida como processo e resultado de relações complexas e contraditórias que se estabelecem entre Estado e classes sociais em cada contexto histórico, a análise das políticas sociais deve tentar superar enfoques restritos ou unilaterais comumente utilizados para explicar sua emergência, funções ou implicações. Ao privilegiar os impactos das políticas sociais, as análises pluralistas se habituaram ao racionalismo tecnocrático que busca enxergar a eficiência e eficácia sem discutir a impossibilidade de justiça social e equidade no capitalismo, e limitando-se a demonstrar os parcos e limitados impactos de programas específicos em situações bem delimitadas histórica e socialmente. Em outro campo analítico, a tradição marxista tematiza, sobretudo, a partir dos anos de 1970, o surgimento e desenvolvimento das políticas sociais com a perspectiva de demonstrar seus limites e possibilidades na produção do bem-estar nas sociedades capitalistas. Esse campo, contudo, não é homogêneo e alguns autores dessa tradição restringem as análises das políticas sociais e explicações unilaterais. São exemplos de análise unilateral aquelas que situam a emergência de políticas sociais como iniciativas exclusivas do Estado para responder a demandas da sociedade ou, em outro extremo, explicam sua existência exclusivamente como decorrência da luta e pressão da classe trabalhadora. Em ambas, predomina uma visão do Estado como esfera pacífica, desprovido de interesses e luta de classe. Também são exemplares nessa direção as abordagens que, ao estudar os efeitos das políticas sociais, as compreendem apenas como funcionais ao capitalismo. Nessa perspectiva, a política social é vista exclusivamente como um mecanismo de favorecimento do capital, tanto no ponto de vista econômico quanto político. Pelo ângulo econômico, as políticas sociais assumem a função de reduzir os custos da reprodução da força de trabalho e elevar a produtividade, bem como manter elevados níveis de demanda e consumo, mesmo em épocas de crise. Pelo ângulo político, as políticas sociais são vistas como mecanismos de legitimação da ordem capitalista pela via da adesão dos trabalhadores ao sistema. O problema nesses enfoques não é apresentar equívoco analítico, pois as políticas sociais assumem de fato essas funções, mas são insuficientes e unilaterais porque não exploram devidamente as contradições inerentes aos processos sociais e, em consequência, não reconhecem que as políticas sociais podem ser funcionais também ao trabalho, quando conseguem garantir ganhos para os trabalhadores e impor limites aos ganhos do capital, como demonstrou Marx ao analisar as primeiras legislações fabris da Inglaterra no século XIX, e afirmar que as legislações sociais, ao impor limites ao capital, representam um ganho da economia do trabalho. A investigação sob o enfoque do método dialético proposto por Marx consiste precisamente em situar e compreender os fenômenos sociais em seu complexo e contraditório processo de produção e reprodução, determinados por múltiplas causas e inseridos na perspectiva de totalidade. O princípio metodológico da investigação dialética da realidade social é o ponto de vista da totalidade concreta, que, antes de tudo, significa que cada fenômeno pode ser compreendido como um momento do todo. Um fenômeno social é um fato histórico na medida em que é examinado como um momento de um determinado todo e desempenha uma função dupla: definir a si mesmo e definir o todo, ser ao mesmo tempo produtor e produto, conquistar o... Nossa, forte essa parte, vou ler de novo. Definir-se a si mesmo e definir o todo, ser ao mesmo tempo produtor e produto, conquistar o próprio significado e ao mesmo tempo conferir sentido a algo mais. Forte, né? Nesse sentido, todo fenômeno social analisado, e aqui se inserem as políticas sociais, deve ser compreendido em sua múltipla causalidade, bem como em sua múltipla funcionalidade. Arrasou. Isso não significa dizer que a investigação dos fenômenos sociais deve conhecer
todos os aspectos da realidade sem exceções e oferecer um quadro total da realidade na infinidade dos seus aspectos e propriedade. Na verdade, os fatos expressam um conhecimento da realidade se são compreendidos como fatos de um todo dialético, isto é, determinados e determinantes desse todo, de modo que não podem ser entendidos como fatos isolados, não podem ser compreendidos e explicados como átomos imutáveis, indivisíveis e indemonstráveis. Ou seja, ao nos referirmos às políticas sociais, estas não podem ser avaliadas como fatos em si, mas sim como partes estruturais do todo. Nessa perspectiva, deve considerar sua múltipla causalidade, as conexões internas, as relações entre suas diversas manifestações e dimensões. Do ponto de vista histórico, é fundamental situar o surgimento da política social, relacionando-a com as expressões da questão social que determinaram sua origem e que, dialeticamente, também sofrem efeitos da política social. Do ponto de vista econômico, é importante relacionar a política social com as questões estruturais da economia e seus efeitos para as condições de produção e reprodução da vida da classe trabalhadora. Dito de outra forma, deve-se buscar relacionar as políticas sociais com as determinações econômicas que em cada momento histórico atribuem um caráter específico ou uma dada configuração às políticas sociais, assumindo assim um caráter histórico estrutural. Do ponto de vista político, é importante conhecer as posições tomadas pelas forças políticas em confronto, desde o papel do Estado até a atuação de grupos que constituem as classes sociais e cuja ação é determinada pelos interesses da classe em que se situam. Essas dimensões, história, economia e política, não devem ser entendidas como partes estanques que se isolam, superpõem ou se complementam, mas como elementos de um todo profundamente imbricado e articulado. Do ponto de vista estrutural, é importante buscar compreender as raízes que explicam o surgimento, desenvolvimento e conformação das políticas sociais em cada momento histórico e em cada país especificamente. Muitos estudos já se dedicaram a tentar construir modelos avaliativos de políticas sociais, para tentar explicar como surgem as políticas sociais e também por que estas assumem características diferentes em cada país e em diferentes contextos socioeconômicos. Apesar da enorme diversidade de ângulos e pontos de vista, alguns aspectos parecem ser centrais quando se deseja ir além da descrição empírica de como as políticas se apresentam. Os estudos que intencionam explicar as multicausalidades das políticas sociais convergem na afirmação que as políticas sociais não são resultado apenas de decisões políticas de grupos ou tecnocratas que atuam no âmbito das instituições governamentais, conforme preconizam alguns autores como Santos, que enfatiza a abordagem dos atores no âmbito do pluralismo. Também não podem ser explicadas apenas com base na teoria dos interesses e das necessidades, o que enfatizaria seu âmbito mais político. Tampouco podem ser resumidas como exclusivo resultado de imperativos de processo de produção capitalista, o que enfatizaria o âmbito mais econômico. Entendemos que alguns elementos são fundamentais para explicar o surgimento e desenvolvimento de um determinado tipo de política social em um contexto sócio-histórico definido. O primeiro é a natureza do capitalismo, seu grau de desenvolvimento e as estratégias de acumulação prevalecentes. O segundo é o papel do Estado na regulamentação e implementação das políticas sociais. E o terceiro é o papel das classes sociais. Nessa direção, não se pode explicar a gênese e desenvolvimento das políticas sociais sem compreender sua articulação com a política econômica. Assim, é imprescindível analisar aspectos centrais da política econômica como índices de inflação, taxas de juro, taxas de importação e exportação, distribuição de produtos interno bruto,
nos orçamentos das políticas econômica e social, grau de autonomia do Estado na condução da política econômica, acordos assinados com organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, grau de acumulação e concentração da riqueza socialmente produzida, de modo a mostrar seus efeitos sobre a conformação das políticas sociais. Do ponto de vista político, é importante que a análise contemple o papel do Estado em sua relação com os interesses das classes sociais, sobretudo na condução das políticas econômica e social, no sentido de identificar se atribui maior ênfase nos investimentos sociais ou prioriza políticas econômicas, se atua na formulação, regulação e ampliação ou não de direitos sociais, se possui autonomia nacional na definição das modalidades e abrangência das políticas sociais ou segue imperativos dos organismos internacionais, se investe em políticas estruturantes de geração de emprego e renda, se fortalece e respeita a autonomia dos movimentos sociais, se a formulação e implementação de direitos favorece os trabalhadores ou os empregadores, enfim, deve-se avaliar o caráter e as tendências da ação estatal e identificar os interesses que se beneficiam de suas decisões e ações. Da mesma forma, é fundamental identificar as forças políticas que se organizam no âmbito da sociedade civil e que interferem na conformação da política social, no sentido de identificar sujeitos coletivos de apoio e ou de resistência a determinada política social, bem como sua vinculação a interesses de classe. Essas forças sociais tanto podem se situar no âmbito dos movimentos sociais de defesa de trabalhadores, quanto de defesa de interesses de empregadores e empresariado, como também de organizações não governamentais que muitas vezes se autoproclamam imparciais, mas que uma análise mais minuciosa acaba revelando seus interesses de classe. Esses elementos não constituem tópicos ou indicadores de análise, ao contrário, devem permear e estruturar as avaliações de políticas sociais de modo a constituir os elementos que permitirão ao avaliador atribuir sentido e significado às políticas sociais e compreender que são as relações de poder, de coerção e de ameaça legal e politicamente sancionados, bem como as oportunidades correspondentes da realização de interesses que determinam o grau de justiça social que a política social tem condições de produzir. Ponto 2. Aspectos para análise e avaliação das políticas sociais. Analisar as políticas sociais na perspectiva acima exposta pressupõe, além da incorporação das dimensões enunciadas, conhecer a conformação da política social ou o programa social avaliado, que muitos autores designam de quadro institucional da política social. Esses aspectos, para efeitos didáticos, podem ser considerados como planos de análise que, no seu conjunto, atribuem sentido à gama de indicadores empíricos que os avaliadores podem lançar mão para subsidiar suas análises. A indicação desses aspectos nesse texto não esgota a variedade de possibilidades que pode ser explorada no processo de análise e avaliação de políticas sociais de acordo com os objetivos e intenções da avaliação. Sua adoção, contudo, se revela como caminho profícuo no sentido de: número 1. Buscar analisar a política em sua totalidade a partir da incorporação analítica dos principais aspectos que a constituem. Número 2. Revelar o caráter contraditório existente entre as determinações legais e a operacionalização da política social, em outros termos, verificar até que ponto os conceitos fundantes das normas legais são estruturadores da política social. Número 3. Articular tanto os determinantes estruturais que conformam a política social, quanto as forças sociais e políticas que agem na sua formulação e execução. É possível sinalizar alguns aspectos que constituem elementos empíricos de análise para delineamento do quadro institucional que conforma a política ou programa social avaliado. Número 1. Os direitos e benefícios estabelecidos e assegurados. 2. O financiamento, fontes, montantes e gastos.
3. Gestão, forma de organização e controle social democrático, participação da sociedade civil. Cada um desses aspectos pode ser desdobrado em inúmeros fatores e indicadores, de acordo com os objetivos da avaliação. De acordo com os objetivos da avaliação. Ponto. Apresentamos abaixo um conjunto evidentemente não exaustivo que pode ser utilizado na análise de diferentes políticas sociais e que podem constituir um arsenal de fontes empíricas para a análise. A compreensão e explicitação conceitual do seu significado, contudo, serão sempre determinadas pelo arcabouço teórico que o avaliador adotará como referência. Item 2.1, aspecto 1. Configuração e abrangência dos direitos e benefícios. O objetivo deste aspecto é delinear um quadro dos direitos e/ou benefícios previstos e/ou implementados pelas políticas e/ou programas sociais, de modo a chegar o mais próximo possível do estabelecimento de suas características essenciais. Para tal, deve explicitar elementos que possam explicar sua natureza, função, abrangência, critérios de acesso e permanência e formas de articulação com as demais políticas econômicas sociais. Indicador 1. Natureza e tipo dos direitos e benefícios previstos e/ou implementados. Delinear a natureza da política e/ou programa significa conhecer e explicitar suas propriedades e qualidades intrínsecas de modo a mostrar a tendência evolutiva, bem como sua possibilidade de responder a determinada situação social e contribuir para reduzir desigualdades sociais. Para tanto, vários elementos e informações podem ser considerados como, se está reconhecido em legislação, como direito reclamável judicialmente ou não, se é um benefício que requer contribuição prévia ou se é um benefício não contributivo, se é reconhecido e implementado sob a ótica do direito ou se é executado de forma clientelista, se tem caráter universal ou seletivo, se garante benefícios monetários em dinheiro e em bens e serviços, se tem continuidade ou se é eventual e incerto, se existem e quais são critérios definidores dos montantes dos benefícios para o benefício em espécie. Muitos outros indicadores podem e devem ser agregados de acordo com a especificidade da política ou programa avaliado e com os objetivos da avaliação. Indicador 2. Abrangência. A identificação da abrangência contribui para revelar o alcance da política e/ou programa avaliado. O principal dado que compõe esse indicador é o número de pessoas beneficiadas, mas este, se apresentado isoladamente, não revela necessariamente o que se quer demonstrar. Assim, esse indicador deve sempre ser relacionado ao universo a que a política e/ou programa deveria se destinar. Por exemplo, se no universo de 10 milhões de crianças em idade de 0 a 4 anos, apenas 1 milhão for beneficiada pelo programa de creche, embora esse seja um direito previsto em lei, pode-se afirmar que sua abrangência é restrita, pois atinge apenas 10% do universo a quem deveria se destinar. Indicador 3. Critérios de acesso e permanência. Os critérios de acesso e permanência dos cidadãos em determinada política e/ou programa social são reveladores de sua intencionalidade e capacidade de inclusão e/ou exclusão do acesso. Quanto mais rigorosos e restritos forem os critérios de acesso e permanência, mais focalizados e seletivos a política e/ou programa tendem a ser. Assim, é importante associar os critérios de acesso às condicionalidades para permanência. Os critérios para acesso podem ser relativos à idade, rendimento, em geral, os programas voltados para indivíduos ou famílias de baixa renda, composição familiar, exemplo de programas voltados apenas para famílias monoparentais ou famílias com crianças, condição física, programas direcionados para pessoas com deficiência ou doenças específicas. As condicionalidades para permanência podem ser extremamente variadas, indo desde a participação na execução do programa até a permanência de filhos na escola, caso do programa Bolsa Família.
Os critérios de acesso e permanência associados à abrangência são fatores fundamentais para determinar a universalidade das políticas e/ou programas sociais e definir o tipo de direito que garantem. Indicador número 4. Formas e mecanismos de articulação com outras políticas sociais. Considerando que cada política e/ou programa social se destina a situações específicas, saúde, educação, habitação, previdência, assistência, transporte, trabalho e etc., é fundamental perceber se existe articulação e complementaridade entre a política avaliada e as demais, o que possibilita realizar uma avaliação mais ampla sobre as possibilidades do conjunto das políticas sociais assegurar a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos. Item 2.2, aspecto 2. Configuração do financiamento e gasto. A análise do financiamento e gasto no âmbito das políticas sociais é um fecundo caminho para compreender sua estrutura orçamentária e seus impactos na natureza e alcance dos direitos, já que o tipo, montante e modo de financiamento são definidores da existência, concepção, efetivação e extensão das políticas sociais. Esse aspecto contempla a análise e avaliação das fontes dos recursos, bem como o montante dos gastos na política e/ou programa avaliado, de modo a verificar se possui caráter regressivo ou progressivo e quais são as implicações na abrangência e concepção dos direitos. Indicador 1. Fontes de financiamento. A partir da identificação das fontes de financiamento, é possível compreender a origem dos recursos e identificar quem paga a conta na garantia de políticas sociais. As fontes de financiamento revelam se o recurso é proveniente de impostos que sobrecarregam os trabalhadores e, nesse caso, são regressivas, ou se oneram os empregadores e o capital. Nesse caso, podem ser progressivas e contribuir para redistribuir renda. No Brasil, a estrutura tributária e orçamentária das políticas sociais tem uma tendência a onerar os assalariados com baixo e médio rendimento, o que contribui para manter e aprofundar a concentração de renda e aumentar as desigualdades sociais. Esse é um dos elementos que faz com que as políticas sociais brasileiras não tenham fortes impactos na redistribuição e desconcentração de renda, além da identificação dos impostos que originam os recursos. Pode-se verificar sua procedência: impostos municipais, estaduais ou nacional. Se estão alocados em rúbricas específicas nas leis orçamentárias, se há vinculação entre receitas e despesas, o que pode garantir continuidade e manutenção da política e/ou programa social avaliado. Indicador número 2. Direção dos gastos. Corresponde à análise da aplicação dos recursos de uma política e/ou programa social e pode contemplar suas dimensões fundamentais para se reconhecer o destino dos recursos públicos. Número 1. A distribuição dos recursos entre programas, projetos, benefícios e serviços que integram uma política social, o que possibilita analisar o grau de prioridade recebido pelos programas no âmbito da política social analisada. Número 2. Distribuição federativa, geográfica, dos recursos entre estados e municípios, o que permite identificar as regiões que recebem prioridade e relacionar com as necessidades e índices socioeconômicos locais. É importante identificar os critérios utilizados para essa distribuição dos recursos. Indicador 3. Magnitude dos gastos. A análise do volume de investimentos nas políticas e/ou programas sociais objetiva verificar se houve manutenção, crescimento, redução ou realocação dos recursos. Para tanto, é fundamental realizar uma análise longitudinal que demonstre o comportamento dos gastos, pelo menos durante 3 anos, para efeito de comparação. Nesse aspecto, pode-se observar, número 1, comparação entre os recursos aprovados e aqueles efetivamente executados, pois geralmente os recursos aprovados não são totalmente executados, o que implica redução ou descontinuidade dos programas. Os recursos aprovados e não executados normalmente voltam para o orçamento dos governos e podem ser realocados para outras ações ou funções, como geração do superávit primário,
por exemplo. Número 2. Percentual de crescimento ou redução de recursos ao longo dos anos, pois muitas vezes ocorre crescimento nominal, mas o percentual de crescimento é inferior aos índices inflacionários ou decresce ao longo dos anos, de modo que ao final de longo período o valor do recurso aplicado na política e ou programa social é insuficiente para sua manutenção ou aplicação. A análise da magnitude dos gastos pode ser enriquecida e clareada com o estabelecimento de comparações e relações, por exemplo, o percentual dos gastos em relação ao orçamento geral, em relação ao PIB, em relação ao gasto com juros e etc. Item 2.3, aspecto 3. Gestão e controle social democrático. Este aspecto da análise tem por objetivo demonstrar como está estruturada a organização e gestão da política e ou programa avaliado, tendo como parâmetro os princípios contemporâneos de gestão federada estabelecidos na Constituição Federal e como ocorre a participação e controle popular. Na Constituição Federal foram estabelecidas diretrizes e descentralização com autonomia das esferas governamentais e participação da sociedade no controle das ações governamentais, como base para a estruturação das relações entre os poderes públicos das três instâncias e entre estes e a sociedade civil na implementação das políticas sociais. Nessa direção, a avaliação de organização, gestão e controle social pôde levar em consideração vários fatores, como os apontados abaixo. Indicador 1. Relação entre as esferas governamentais. O principal interesse é compreender os papéis assumidos em cada uma das esferas, federal, estadual e municipal, na perspectiva de identificar se há autonomia das instâncias, se a definição de atribuições respeita e fortalece a descentralização na formulação e execução do política e ou programa social analisado. O objetivo é verificar a quem cabe a definição de normas e diretrizes, a quem cabe a responsabilidade de financiamento e se ocorre complementação na aplicação dos recursos ou se há sobrecarga de algumas instâncias, se há superposição de ações e competências, se existe estrutura institucional adequada, recursos, materiais financeiros, equipamentos e pessoal e necessária a implementação da política social. Indicador número 2. Relação entre Estado e organizações não governamentais. É cada vez mais frequente a participação de organizações não governamentais, ONGs, na defesa de direitos e na execução de políticas e ou programas sociais. Nesse sentido, é fundamental avaliar e compreender a relação que se estabelece entre os órgãos públicos e as organizações não governamentais, ONGs, que atuam na implementação da política e ou programa avaliado. Algumas questões podem nortear a análise. Qual é o papel e a responsabilidade do Estado e das organizações não governamentais na condução da política e ou programa? O Estado assume a primazia da responsabilidade ou ocorre transferência de ações e responsabilidades para a sociedade? O Estado financia e repassa recursos para as ONGs? O Estado acompanha a aplicação dos recursos pelas ONGs? As ONGs atuam na perspectiva de defesa dos direitos ou executam programas com recursos públicos? Neste caso, o fazem com respeito aos direitos de cidadania ou atuam na perspectiva da benemerência e filantropia? Indicador 3. Participação e controle social democrático. Busca analisar os mecanismos de controle que a sociedade dispõe para acompanhar e fazer valer o exercício da cidadania. Esse indicador implica discutir o papel e as atribuições dos movimentos sociais e dos conselhos de gestão, instituídos após a Constituição de 1988. Um dado importante é o grau de mobilização e participação social em torno de determinada política e ou programa social, o que pode ser percebido na identificação de existência de fóruns específicos na realização
e participação da população em conferências e conselhos, na existência de ações sistemáticas e planejadas para a socialização de informações e mobilização. Outro dado importante é compreender a criação, estrutura e funcionamento dos conselhos com observação dos seguintes elementos: estrutura física e equipe técnica do Conselho, existência e garantia de recursos para financiamento dos conselhos, processo de escolha e nomeação dos conselheiros, composição do colegiado para verificar se existe paridade entre Estado e sociedade civil, caráter e periodicidade das reuniões do Conselho, formas de encaminhamento e acompanhamento das decisões, deliberações do Conselho. Outro dado que pode ser analisado se refere à atuação e autonomia do Conselho, a fim de verificar como estes realizam o acompanhamento e fiscalização das ações governamentais, se participam no processo de planejamento da política correspondente, se analisam os relatórios anuais referentes ao órgão gestor, se discutem politicamente o conteúdo, abrangência, alcance e funções da política social, se possuem autonomia na tomada de decisões sobre as políticas sociais, frente ao Poder Executivo, se suas decisões, deliberações são cumpridas pelo Poder Executivo. Os aspectos e indicadores apontados acima são elementos que podem ser considerados na análise e avaliação na perspectiva de delinear o quadro institucional que dá forma às políticas e/ou programas sociais. A compreensão do sentido e significado desses aspectos, contudo, é profundamente determinada pelas referências teóricas que sustentam a análise do avaliador. Assim, o método, caminho, de análise e avaliação é um instrumento que deve ser inserido no arcabouço teórico que lhe dá sentido e direção. E é isso, galera. Esse foi o texto da Boschete sobre políticas públicas. Aqui embaixo vem as referências que ela utilizou, tudo aqui. E obrigada pela sua presença até aqui. Eu aguardo você no próximo vídeo. Curta, compartilha, comenta, se inscreve aí no canal e me segue lá no Instagram, tá bom? Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.